Olá, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, passando para deixar uma palavra para vocês. E hoje eu quero falar para vocês sobre o pecado da idolatria e as suas consequências, porque essa palavra é muito pouca, bem pouca pregada dentro das igrejas, talvez por falta de entendimento ou por medo de perderem os membros das igrejas. As pessoas acabam se acovardando e não pregando o verdadeiro evangelho de Cristo. E por falta de pregar, por se acovardarem de pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, muitas pessoas estão perecendo porque não sabem o verdadeiro evangelho. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas, das denominações cristãs, são pessoas que dentro de si contêm idolatria no seu coração, porque não se libertou da idolatria, porque não conhece o verdadeiro evangelho de Cristo, porque não teve o verdadeiro encontro com Deus, porque não teve uma pessoa que ensinou o verdadeiro evangelho para ela. Eu falo por experiência própria, porque antes de eu me converter totalmente, antes de eu ter meu encontro com Deus, eu ia em várias igrejas, mas não tinha entendimento de nada. Eu só sabia que existia Deus e Jesus, mas não conhecia a sua verdadeira palavra, a palavra da salvação, a palavra que libertava, que cura, que tem o grande poder sobre nossas vidas. Eu só conhecia, só sabia que existia um Deus e um Jesus e mais nada, porque nunca foi me explicado dentro de uma igreja. O verdadeiro evangelho é o que falta hoje dentro das igrejas. Um ensinamento da palavra do Senhor para aqueles membros novos que não conhecem a palavra de Cristo. E por isso, muitas pessoas estão perecendo e estão caminhando para o caminho da perdição, o caminho da condenação e do fogo eterno. E eu separei alguns versículos para falar para vocês hoje aqui, porque tem muitos versículos de advertência de Deus sobre a idolatria, e se eu fosse falar todos esses versículos para vocês hoje, o vídeo ia ficar muito longo, eu ia passar horas e horas explicando aqui sobre o pecado da idolatria, mas eu separei uns versículos bem uns versículos bem transparentes que dá para vocês terem uma noção e um entendimento do que é a idolatria na vida do ser humano. E hoje eu também quero falar para vocês de 3 pecados, 3 tipos de idolatria que vocês devem se afastar e fugir e tirar da vida de vocês. É a idolatria ao dinheiro, a pessoas e a imagens de esculturas. Eu quero ler para vocês em Abacuque 2, 18, 20, onde a palavra do Senhor diz: que aproveito tem a imagem de escultura depois que está esculpida o seu artífice. Ela é imagem de fundição que ensina mentira para quem a formou e confia na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda diz, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Aqui a palavra do Senhor diz que um ídolo esculpido por mãos de homens, uma imagem, ela não tem nada a te oferecer. Ela não pode falar, ela não pode ouvir, ela jamais vai atender o teu clamor, as tuas orações, e nunca vai poder fazer algo para você, porque ela é algo esculpida por mão de homens. Não tem poder, não tem espírito para se mexer, para se mover, para atender, para realizar manifestações sobre a tua vida. E Deus diz: eu estou no meu santo templo. Deus está lá no santo templo dele a todo instante, pronto a atender as nossas orações. Então não acreditem em ídolos feitos por mão de homens, que ele tem algum poder para realizar alguma obra maravilhosa na tua vida, igual Deus tem o poder de fazer a obra boa, perfeita, agradável e maravilhosa sobre a minha e sobre a tua vida. Então, não acreditem em imagens de escultura.
Aqui em Isaías 42:8, a palavra do Senhor diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Aqui em Isaías, Deus torna a falar sobre as imagens de escultura. Mais uma vez, uma advertência, meus amados. Nós somos imagem e semelhança de Deus. A palavra diz isso, que Deus nos formou à imagem e semelhança dele. E nós somos bem semelhantes ao Pai. Agora, pois, imagine você fazer algo para o teu filho, você dá um presente muito valoroso, de muito caro valor, muito estimado para o teu filho, e ele agradecer ao seu vizinho, a uma pessoa que nunca fez nada por ele, que nem sequer pode fazer algo para ele. Imagina o tanto que você vai se aborrecer, se irar, se entristecer por o teu filho ter agido dessa forma. Assim é Deus, o nosso Pai Criador. Você está doente, você está pedindo a cura, você está pedindo a libertação, você está pedindo uma bênção material que você tanto deseja e Deus te concede. E você vai lá dar glória a outra coisa, a escultura feita por mão de homem, a ídolos feito por mão de homem. Deus se ira, porque foi Deus que te formou desde o ventre da tua mãe. Toda honra e glória deve ser dada ao nosso Deus, ao nosso Senhor, porque é Ele que faz por nós. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, nós não estaríamos vivos. Meus amados, isso é muito importante. Isso é muito importante, você prestar toda honra e toda glória a Deus. Entenda, meus amados, aqui a palavra do Senhor diz, ídolos de escultura feita por mãos de homens, ela não tem poder algum. E por que você vai dar a sua glória a ela? Vai dar a glória daquilo que Deus te concedeu a santos. Primeiro que santo só é Jesus Cristo, Espírito Santo. Santo é só a Trindade espiritual, Pai, Filho e Espírito Santo, que é Deus, Espírito Santo e nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai dar a glória daquilo tudo que Deus te concedeu a um santo que foi santificado por um homem. Um homem santificou aquela pessoa é pecadora, aquela pessoa nunca deu a vida por nós, aquela pessoa não pagou o preço dos nossos pecados, aquela pessoa, ela pode ter sido bondosa, mas ela jamais foi santa, porque nós nascemos do pecado, somos fruto do pecado, então não tem como essa pessoa ser santa, não tem como você ir glorificar esse santo que dizem que é santo, aquilo que Deus fez por você, se curvar a uma pessoa, há um nome de uma pessoa que ela já andou pela terra e foi carne e osso, foi pecadora, nasceu do fruto do pecado. Então, Deus é santo, Deus é majestoso e Deus não se deixa escarnecer, meus amados. Então, toda honra e toda glória ao Senhor. Em 1 Coríntios 6:10, a palavra do Senhor diz, eu vou falar para vocês aqui, a idolatria é pecado e ela te levará ao inferno se você não se arrepender, não se converter de todo o teu coração e abandonar os teus pecados de idolatria, seja lá ao que você idolatra e tem guardado no teu coração. Em 1 Coríntios 6:10, a palavra do Senhor diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, e nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Meus amados, dentro de todos esses pecados mencionados, pessoas que cometem tais pecados não herdarão o reino do céu, está destacado a idolatria. O pecado da idolatria é abominável aos olhos de Deus. Ela é semelhante ao pecado da feitiçaria e da prostituição. Aqueles reis do passado sofriam muito porque levantavam postes ídolos
de deuses estranhos para adoração. E Deus falava que elas se prostituíam com outros deuses. Então é muito abominável a idolatria. É tão abominável que você pode perder a tua salvação. Então se converta, meus amados. Tem pessoas que é tão idólatra, que ela idolatra outra pessoa só porque a pessoa é famosa. Fica 5, 6, 7, 10, 15, o tempo que for de dias acampado, gasta fortunas de dinheiro para ver aquela pessoa, diz que a pessoa é o ídolo dela, que ela ama aquela pessoa, coloca aquela pessoa acima de tudo na vida dela. Tem pessoas que choram, que adoecem por causa de outra pessoa. E pessoas que são igual a nós, que pecado, ter idolatria por pessoas pecadoras. E pior, idolatrando pessoas mundanas, pessoas ímpios, pessoas que nem são pessoas que seguem a palavra do Senhor. O ímpio, o santo, cristãos idólatra. Tem muito cristão idólatra, cristão que não sabe distinguir o santo do profano, cristão que é idólatra de jogadores, cristão que é idólatra de cantores, seja gospel ou seja cantores do mundo. Que pecado, meus amados. Está dentro da igreja, diz que é convertido, mas não é convertido. Não conhece a palavra do Senhor, porque se conhecesse, não idolatraria pessoa, nem imagem, nem dinheiro. Chega a ser um absurdo. Eu cheguei a ver uma igreja aqui na minha cidade, uma igreja que tem um cajado. Pode isso, meus amados, Deus abomina idolatria. Onde já se viu um cajado ter poder sobre a vida de alguém, um cajado ter poder de manifestação, de cura. No final do culto, o pastor vinha com esse cajado para todo mundo passar a mão nesse cajado. Olha a falta de sabedoria, a falta de entendimento, idolatrando um cajado, meus amados. Não deve ter nada acima de Deus, não deve idolatrar nada. Tem gente que idolatra o dinheiro. Para ele o dinheiro é o Deus dele, é a salvação dele, o apego dele emocional, o apego que ele tem é totalmente no dinheiro, a confiança é somente no dinheiro. Essas pessoas pagarão um preço alto, o preço da sua salvação, porque não buscam a Deus, porque não adora o verdadeiro Senhor, o Senhor dos exércitos, adora cajados, adora imagem, adora o dinheiro, adora ídolos, pessoas famosas que sequer sabem da existência dela. E Deus que te deu o sopro de vida, te formou dentro do ventre da tua mãe, o Deus que te dá todo dia uma chance de viver, que te dá saúde, que te deu fôlego de vida, o Deus que te livra de todos os laços do inimigo. Esse Deus, você não adora ele, você adora homens, imagens, dinheiro, tudo que está ao contrário da palavra do Senhor. Em Levítico 19:4 a palavra do Senhor diz: não vos virareis para ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Em todos os versículos Deus fala que Ele é o nosso Deus, para nós não idolatrar imagem de forma alguma, para nós não fazer imagem para nós adorar. Não devemos adorar a imagem, meus amados. Se converta de toda a idolatria. Não idolatre nada. Repreendo toda idolatria da tua vida. Tem gente que adora animal, que adora pessoas, que adora o dinheiro, mas esquece de Deus. O Deus que nos fez imagem e semelhança dele. Esse é digno de toda adoração. E eu não tenho medo de falar, meus amados. Sabe por quê? Porque é bíblico, porque está dentro da palavra. Eu não vou vir aqui anunciar para vocês profecia. Eu me recuso a ficar profetizando prosperidade quando o povo quando o povo está perecendo por sede da palavra, por falta do verdadeiro evangelho. Quando em muitos lugares, em muitas denominações, em muitas congregações e ministérios só é pregado o essencial para a carne, a prosperidade material. Eu me recuso, meus amados, porque
Não é assim que você ganha almas para Cristo, não é assim que você transporta das trevas por reino de Deus almas com prosperidade, pregando prosperidade material. Você tem que pregar o verdadeiro evangelho, pregar o evangelho que cura, que liberta, que salva, que transforma, que edifica vidas. De nada edifica a vida de um cristão ou de qualquer pessoa prosperidade material. Sabe para que serve a prosperidade material na vida de muitos, meus amados? Para te afastar da palavra do Senhor, para de fazer de você um ímpio, para te levar para o caminho da perdição. É isso que você quer? É para isso que você deseja tanta prosperidade material? Para perder a tua salvação? Será que vale a pena? Muitas coisas te afastam da palavra de Deus. Acorda, igreja. Olha em volta tudo o que está acontecendo. Quando eu falo acorda a igreja, não é o templo de pedra. Eu falo acorda a igreja, é nós, porque nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Quando Jesus diz que ele virá buscar a igreja somos nós, não é o templo de pedra. Acorda a igreja, as profecias estão cumprindo. Jesus não esteve tão próximo da volta como está agora. Se prepare para que você não fique e não pereça com os que estão no mundo. E ai daqueles falsos profetas, diz a palavra do Senhor. Eu poderia ganhar muitos seguidores, muitas curtidas, muitos aplausos, muito público, se eu viesse aqui falar que o pecado é admissível para o Senhor, que Deus, ele não abomina o pecado, que Deus, ele ama o pecador e o pecado. Se eu viesse pregar o evangelho manso, não o evangelho que cura, que salva, que liberta. Se eu viesse aqui falar para vocês que Deus não está nem aí, que você vai ser salvo, que Deus só quer o teu coração. Meus amados, a fé sem a obra, ela é morta. A obra sem a fé, ela é morta também. Então eu estou aqui para pregar o verdadeiro evangelho. Eu sou uma pescadora de alma. Eu pesco almas para Deus. Eu quero a tua salvação. Eu quero a tua prosperidade espiritual. Para mim não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem bens, influência. Para mim nada disso importa. O que importa é a palavra de Deus entrar no teu coração e você ter o verdadeiro encontro com Deus, assim como eu tive. Isso tem de grande valor para mim e muito mais valor para Deus. Então, meus amados, tudo que é a favor de tudo que é contra o que diz a palavra, eu não vou ser a favor. Eu vou pregar o verdadeiro evangelho. Eu sei que muitos não gostam, porque muitos gostam de palavra de mansidão, palavras de reflexão, sabedoria, prosperidade material, e não é isso que estamos precisando. Jesus está às portas, meus amados, e ele virá como um ladrão. Então se prepare para você não ficar e perecer com o resto do mundo. Amém, meus amados? Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Que vocês possam guardar ela no coração de vocês. Reflitam nessa palavra. Fuja de toda idolatria, porque a idolatria ela é comparada à feitiçaria e à prostituição. Então, só adore somente ao teu Deus, ao nosso Senhor. Não adore imagens, não adore dinheiro, não adore pessoas, porque no dia do julgamento, o dinheiro, pessoas, imagens, nada poderão fazer para te salvar. Amém, meus amados? Fiquem na paz do Senhor Jesus.